Olá, seja muito bem-vindo ao Advo Jurídico. Hoje nós vamos falar especialmente sobre as configurações. Primeiramente, nas configurações do sistema, nós temos as informações do escritório. É aqui onde você vai inserir todas as informações referentes a telefone, contato e endereço e ainda fazer o upload da sua logo. Essa logo vai ser justamente a que vai aparecer aqui e também na tela de login. O nome do escritório aqui está a apresentação, então vai aparecer a apresentação aqui em cima. Abaixo nós temos os parâmetros do sistema. É aqui onde vamos configurar os formulários, por exemplo. Ativar as letras maiúsculas no formulário ou não. Ocultar os IDs de clientes e processos, que é justamente aqueles números que ficam na frente dos processos, dos clientes, de todas as listagens em geral. Aqui abaixo nós temos ocultar o ID das tabelas auxiliares, alertas de login. O que seria isso? Toda vez que alguém acessar o seu ambiente, você vai ficar ciente se você estiver logado na mesma hora. Aqui nós temos a quantidade de registro por página. Nós podemos ver 50 itens, 25 itens ou 10 itens. Fica a seu critério. As cores do sistema é justamente as cores que vão aparecer tanto nesse cabeçalho quanto aqui no menu. Se é um menu Dark, no menu Light. No caso aqui está Dark. Eu posso colocar Light e ele vai ficar branco. E eu posso estar modificando conforme a minha logo. Por exemplo, eu não sei qual é o azul da minha logo. O que eu posso fazer? Clicar nesse conta-gotas e ir até o azul da minha logo, que eu já fiz o upload, e ele vai ficar igual. Para ficar mais visível, vamos colocar esse azul escuro. Ele já ficou azul escuro. Aqui do mesmo modo. Aqui abaixo nós temos as configurações de alertas de aniversariantes. Eu posso deixar os alertas dos meus clientes, da parte diversa, do advogado, do colaborador. Eu posso ativar e desativar sempre que eu quiser. Quando eu fizer todas essas alterações, é sempre interessante que você salve. Não esqueça de salvar. Abaixo de parâmetros do sistema, nós temos as configurações de processo, que seria obrigar a etapa processual a cadastrar um processo. Existem alguns escritórios que não trabalham com etapas processuais, então eles desativam essa opção. Obrigar o colaborador no cadastro do processo. Pode ser que esse seja uma função que o seu escritório precise, então você pode deixar ativado. Alerta de atrasos, contas a receber no processo. É justamente aquela notificação que tem dentro do processo, quando o processo está todo ok, nenhuma conta em atraso. Se ela tem conta em atraso, lembrando que se você for configurar o perfil de acesso de um usuário que ele não tem acesso ao financeiro, ele não vai ter acesso a esse alerta com as informações de quantidade de números que esse cliente está em débito. E nós temos essa opção de concluir andamentos automático na data inferior à data da inclusão. Ou seja, se eu ativo os andamentos de um processo, ele vai chegar a todos os andamentos em até 72 horas. Porém, se esse processo for de 2015, eu também vou receber os andamentos retroativos. Se eu quiser que todos esses andamentos anteriores à data da ativação, eles já venham como concluído, para não gerar um número absurdo aqui nos andamentos, eu deixo ativada essa opção. Se eu desativar essa opção, todos os andamentos de um processo vai aparecer aqui. Então, pode ser que em um processo só venham 200 andamentos que eu vou ter que concluir. Aqui embaixo nós temos a ordem dos andamentos no processo, se é uma data crescente ou decrescente. E aqui, agrupar atividades por data de início ou data de cadastro. A data de início seria a data de conclusão da atividade e a data de cadastro seria o dia que você criou a atividade. Tudo isso é relacionado dentro do processo. Aqui nós temos configurações de cliente. Obrigar telefone ao cadastrar um cliente, obrigar o colaborador ao cadastrar um cliente e obrigar CPF ou CNPJ
no cadastro do cliente. Nós temos configurações de atividades. Essas configurações de atividades aqui informam o campo de filtro padrão de usuário responsável pelo bloco da atividade, que seria justamente quando você entrar tanto na sua listagem de atividades quanto sua listagem de etapas processuais. Vai aparecer o usuário logado, não vai aparecer todos. Isso não quer dizer que eu não consiga ver todos os outros usuários. É simplesmente uma padronização. Já que eu estou logando, é interessante que eu tenha acesso primeiramente às coisas referentes ao meu usuário. Aqui ao lado nós temos o valor padrão, filtro status, atividade dashboard. O que seria isso? Todas aquelas informações que ficam no dashboard, eu vou querer que apareçam todas? Eu vou querer só as concluídas? As atrasadas e as futuras? Ou as atrasadas e as que vão se vencer hoje? Ou somente as atrasadas? Então essa é a configuração que a gente faz. A configuração padrão seria atrasadas mais as que vão se vencer hoje. Aqui nós temos uma opção que apenas os usuários responsáveis da atividade podem concluir. Se você fizer, por exemplo, uma atividade para um colaborador e esse colaborador esqueceu de concluir essa atividade, ou esse colaborador saiu do escritório, está de férias. Se você marcar essa opção, apenas esse usuário vai poder concluir essa atividade. Você, como administrador, não vai conseguir, porque ele era o responsável, mesmo que você tenha criado. E esse campo aqui, exibir atividades na agenda, ele é muito importante, porque ele vai me mostrar se as atividades que aparecer na minha agenda vão ser somente as que eu participo ou as atividades que eu participo e que eu criei. Por exemplo, se eu criei uma atividade para o meu estagiário, mas eu não me marquei como responsável, e aqui nas configurações tem apenas as atividades que participo, ela não vai aparecer na minha agenda. Então eu nem vou me lembrar de cobrar isso do meu estagiário. Eu ainda vou conseguir ver aqui, né, na barra de rolagem esquerda, na página de atividades. Mas na minha agenda eu não vou conseguir ver. Então, para eu conseguir ver tudo o que eu crio e o que eu sou responsável, tem que deixar essa opção aqui nas configurações de atividades. Já nas configurações de atendimento, nós temos apenas duas configurações. Uma, apenas o usuário responsável do atendimento, ele pode iniciar e finalizar. E aí você pode ativar ou desativar essa função. E aqui é o filtro de usuários padrão na tela de atendimento, daquela mesma forma. Todos ou o usuário logado. Configurações do painel. Nas configurações do painel é justamente aqui onde eu vou configurar tudo que eu preciso no meu dashboard. Por exemplo, aqueles lembretes de recebimento, pagamentos, andamentos e publicações, eu posso retirá-los. E também posso inserir mais. Por exemplo, aqui na opção de mais lembretes, eu vou adicionar lembretes de audiência. E aqui ele me pergunta a quantidade de dias para receber esse lembrete. Eu posso colocar 7 dias. Então, se a data inicial dessa audiência estiver há 7 dias na minha frente, ela já vai aparecer no meu dashboard. Você vai configurar conforme a sua necessidade. Então, além desses lembretes, eu também vou ter o lembrete de audiência e perícia. Aqui embaixo nós temos as configurações dos blocos do painel. Eu posso estar modificando a ordem, posso colocar a agenda primeiro, as etapas processuais, posso colocar um ranking de usuários abaixo da agenda, ou posso deixá-los acima. Eu posso tirar essa atividade daqui, já que nós temos uma página exclusiva de atividades aqui. Eu posso tirar essa com prazos fatais. Esses gráficos eu posso tirar tudo, ou colocar, por exemplo, não, vou deixar os gráficos do processo, e nisso você vai deixando mais clean. Então, todas essas configurações aqui, tenhamos em mente que é conforme a necessidade de cada escritório. Sobre as agendas externas, nós vamos fazer um vídeo exclusivo para essa questão. E os nomes monitorados é justamente para a gente inserir qual termo você vai querer monitorar. Então aqui a gente vai inserir o nome do advogado que aparece no Diário Oficial, o número da OAB e qual é o estado desse advogado. Abaixo no plano nós temos as informações do plano, tudo que é consumido,
E nós temos o termo de uso, que é um termo que a gente assina. Nesse caso, eu não assinei nenhum termo de uso e ele ainda não está aparecendo aqui. Então é isso, vamos salvar tudo que a gente fez. Vimos que modificou toda essa parte, né, do layout e o nosso dashboard. Observem bem que apareceu as duas atividades que eu coloquei para ser lembrada. A perícia em 10 dias e a audiência em 7 dias. Qualquer dúvida, entre em contato com um dos nossos consultores. E assistam os outros vídeos e tutoriais. Até mais!